Presidente da República quer aproximação das autoridades à população para evitar tumultos. Primeiro-ministro português António Costa pede desculpas pelo massacre de Wiriamo. Adeptos dos Mambas confiantes na qualificação da seleção nacional para o CHAN 2023. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Presidente da República diz que Maputo não é uma pista de ralis e que não se pode andar a mais de 140 km por hora no centro da cidade. Filipe Nunes pede ainda às autoridades que dialoguem com o cidadão para evitar tumultos. Se dirigiu esta sexta-feira à sessão extraordinária do Conselho dos Serviços de Representação do Estado da cidade de Maputo. No evento, o chefe do Estado deixou recomendações, começando pelo combate aos acidentes de viação. Não fica muito bem acidentes na cidade grande, porque aqui não é longo curso. Aqui também não é para andar a fazer ralis. Numa cidade não se faz 140. Então vejam o que vocês fazem, que tipo de sensibilização fazem. Vocês têm trabalhadores que podem falar através deles para disseminar a informação. Sobre as ameaças de manifestação, o Presidente da República diz que as autoridades devem deixar os gabinetes e aproximarem-se mais ao cidadão. Também trabalhem de forma a gerir a cidade para que não haja convulsões. Convulsões não quer dizer você não satisfazer o cidadão, mas exigir que ele cale. Não é isso. Nunca é isso que a gente quer dizer. Estamos a dizer para o cidadão ter consciência daquilo que existe e como que as coisas são feitas. Portanto, a tal satisfação. A satisfação não quer dizer concordar ou aceitar que não tenho comida, mas pelo menos saber por que não tem comida, podemos saber por que não tem transporte naquela hora insuficiente. Filipe Nunes quer também que o Conselho de Representação do Estado da cidade de Maputo seja modelo de luta contra a corrupção. Gostaria que a Secretaria do Estado da cidade de Maputo fosse modelo da luta contra a corrupção. Como fazer, vocês é que devem saber. Como que se sente, estudem e analisem como que fazem. Tem que ser modelo e com essa juventude que está aqui, penso que não se metam muito cedo, que são da idade em atos de corrupção, senão vão sacrificar a vossa vida muito cedo. Vocês precisam, não só para vocês próprios ou vossas famílias, mas precisam dar para o país. A descentralização. Filipe Nunes prometeu no fim do discurso voltar a reunir-se com o Conselho de Representação do Estado da cidade de Maputo, mas pediu o reforço da coordenação com o Conselho Municipal. Moçambique e Portugal assinaram mais de 20 acordos nos 2 dias em que o primeiro-ministro português esteve em território nacional. O Presidente da República defende que, mais do que acordos, é preciso que haja uma avaliação contínua da sua implementação. No segundo e último dia de visita a Moçambique, António Costa atribuiu o banquete ao Presidente da República, Filipe Nunes. Com o mesmo perfil de convidados, nomeadamente membros do governo, empresários e outras personalidades dos 2 países, o jantar começou com discursos dos 2 governantes. Hoje, perante o que vemos, sentimos-nos em festa e numa linguagem que nos caracteriza e nos orgulha, dizemos vamos comer festa. De fato, este vosso gesto é uma demonstração inequívoca de que Moçambique é realmente vossa casa. Estamos em festa da família, estamos a celebrar o futuro que a 5ª Cimeira Bilateral confirmou. O banquete serviu também para fazer o balanço dos 2 dias de visita de António Costa a Moçambique. Um balanço que, aliás, é caracterizado como tendo sido de muita produtividade. Esteve em todo lado e por isso digo que é mesmo tempo de trabalho. Os acordos que assinamos durante a 5ª Cimeira Bilateral demonstram a nossa ambição de abarcar o maior número possível de setores econômicos e sociais que possam impulsionar a implementação célere do próprio Programa Estratégico de Cooperação.
Para a implementação bem-sucedida do programa, figura-se permanente que a nossa equipa, ou as nossas equipas setoriais, façam avaliação periódica e objetiva das ações acordadas. Ademais, Filipe Nunes destacou na sua intervenção as diferentes potencialidades que o país tem e em que Portugal e os portugueses podem investir. Eu hoje ouvi o primeiro-ministro, quando estávamos a andar na FACIM, depois de dar volta, ele pensava que eu não estou a ouvir, mas estive a ouvir, estive atento, e refletiu que aquele valor que decidiu de 400 milhões de euros é muito pequeno, porque ele viu o potencial de Moçambique. Ele viu, e aquilo nem só para Moçambique não dá, agora fica para toda a lusofonia. Então ele refletiu muito, mas foi bom que ele andou a ver toda aquela banca, e assim os nossos amigos também do BAD, onde ver que isso tem que mobilizar mais apoios. Gostaria, mas é bom início, porque isso vai permitir ver e isso se dá certo ou não. A visita do primeiro-ministro de Portugal foi, para ambos os países, uma oportunidade para a fortificação dos laços a vários níveis. Pela primeira vez, definimos a relação entre Portugal e Moçambique como uma parceria estratégica, o que nos permite, elevando o patamar da relação bilateral, potenciar novas áreas de cooperação aprofundada. Depois de um longo interregno de 3 anos entre cimeiras, conseguimos alcançar resultados substantivos, com a assinatura de mais de cerca de 2 dezenas de acordos nas mais diferentes áreas de cooperação. Reforçamos também o compromisso de Portugal com o desenvolvimento socioeconómico de Moçambique, através da revisão de instrumentos financeiros e de cooperação bilaterais, como o InvestMos ou o Fundo Empresarial para a Cooperação, que permitirão fomentar o investimento português na economia de Moçambique. E tantos instrumentos assinados, o chefe do governo português não se esqueceu do que já fora prometido pelo seu país. Estes novos desenvolvimentos não diminuem o nosso empenho em compromissos já assumidos, como é o caso da estabilização e securização de Cabo Delgado, seja no plano bilateral, através da formação de forças especiais moçambicanas, seja no quadro da missão da União Europeia para o treino militar, em que o empenho de Portugal se mantém e sai daqui renovado. A próxima cimeira bilateral entre Moçambique e Portugal terá lugar naquele país europeu. Por enquanto, saem datas. E o primeiro-ministro português António Costa pediu desculpas aos moçambicanos pelo massacre de Uriamo, que em 1972 levou à morte de cerca de 400 moçambicanos vítimas de soldados portugueses. Costa considera o ato indesculpável. Por momentos que queremos seguramente recordar, mas também por momentos e por acontecimentos que temos o dever de nunca por nunca esquecer. E neste ano de 2022, quase decorridos 50 anos, sobre esse terrível dia de 16 de dezembro de 1972, não posso deixar aqui de evocar e de me curvar perante a memória das vítimas do massacre de Viriamu, ato indesculpável que desonra a nossa história. Uma história de arrancar lágrimas, mas que teve sobreviventes. Em 2014, a STV fez uma grande reportagem na qual visitou a zona de Uriamo, em Tete, e conversou com uma das pessoas que escaparam do massacre. E começaram a queimar as casas. E daí então disseram que vocês estão a apoiar a Frelimo para vir matar a tropa portuguesa. Então, a partir de hoje, ninguém vai ter vida aqui hoje. Vão morrer hoje todas as pessoas aqui. Então, havia um chefe deles que comandava esse grupo, disseram que então pode mandar todas as pessoas. Daí então, as mulheres estavam ao lado, sentadas, começaram a matar os homens e depois terminaram também a matar as mulheres. Para o primeiro-ministro português, esta é uma parte inesquecível da história da relação entre Moçambique e Portugal. As relações entre amigos são feitas assim. São feitas da gentileza de quem é vítima e faz por não recordar. Mas também por quem tem o dever
de nunca deixar crescer aquilo que praticou e que deve, perante a história, se deve penitenciar. O historiador Marlino Mubaia entende que o pronunciamento de António Costa é, acima de tudo, um ato nobre e que reforça as relações, principalmente por o regime fascista português não ter assumido o massacre até que surgissem provas. É um gesto nobre e bem-vindo. O facto de, nesta altura, pedir desculpas é um acto nobre e se calhar, uma lição também para nós, enquanto moçambicanos. Este pode ser um exemplo de que pedir desculpas não é fraqueza, é um acto de respeito. O reconhecimento da crueldade do massacre de Wiriamo por António Costa acontece cerca de 50 anos depois da matança que tirou a vida de 400 pessoas na província de Tete. Mais de 21 mil pessoas visitaram a Feira Internacional de Maputo em 6 dias. No discurso de encerramento oficial, o primeiro-ministro disse que a edição 2022 provou que Moçambique tem condições de crescer ainda mais. O primeiro-ministro dedicou a manhã deste sábado para visitar os pavilhões da 57ª edição da FACIM. Antes de quaisquer outros, Adriano Maliani quis saber o que expunha o setor empresarial do Estado e, de stand em stand, foi interagindo com cada uma das empresas, das mais sucedidas até as que nem por isso. Na LAM, por exemplo, o primeiro-ministro aproveitou para rever um dos cursos que tem no seu currículo. Até me faz lembrar muito tempo, quando quis passar para, na altura, a Teta. Fui fazer o curso de despachante de tráfego em Inhambane. Sou despachante de tráfego. Qualquer dia estou ali sentado. Aqui estou sentado e estou a fazer trabalho. Daí o rumo foi o pavilhão Moçambique, onde levou muito mais tempo a querer saber o que cada uma das províncias trazia para a FACIM. O CIPA é a única província que poderá encontrar o CIPA, que é muito saboroso. Penso que poderá saborear um dia quando estiver lá. As províncias esmeraram-se para mostrar o que de melhor fazem e o que podem fazer. O pivô de tudo era a agricultura e o primeiro-ministro disse que a unidade pode trazer melhores resultados. Nós temos que ganhar escala, não é? Sim, escala sim. Produzir em escala, sim. É como os citrinos nós fazíamos no passado com os sul-africanos e Moçambique para vender ao mundo, porque ganhávamos em escala. Depois do pavilhão Moçambique, Maliani ainda visitou alguns outros pavilhões e avançou para a sala de seminários, onde participou da cerimônia de encerramento oficial da feira. Aqui foi informado sobre os números desta edição. Os 8 países presentes e os expositores nacionais e os 250 expositores estrangeiros esmeraram-se trazendo e exibindo uma galeria produtiva e corporativa digna de atenção. Até hoje, temos um registro de cerca de 21 mil visitantes e diversas manifestações de interesse de investimentos, o que nos encoraja e aumenta as nossas expectativas relativamente às metas a que nos propusemos. Como já tinha visto tudo, Adriano Maliani disse que ficou animado com o que viu nos diferentes pavilhões por onde passou. Que o nosso país está no caminho certo para tornar-se mais competitivo no mercado regional e internacional, assim como para incrementar as exportações e, por conseguinte, criar mais oportunidades para a geração de emprego e renda para as famílias moçambicanas. Este foi apenas um encerramento oficial, mas a feira continua este domingo e estão previstos momentos culturais com música ao vivo. A Itália foi a maior expositora da Feira Internacional de Maputo, com mais de 27 empresas. Inhambane ocupou a posição de melhor província expositora e a IGEP foi a melhor instituição pública. Muitos países expuseram produtos e serviços na Feira Internacional de Maputo, FACIM, mas apenas os melhores mereceram distinção. A Itália, por exemplo, foi distinguida como o maior expositor da feira. I'm very happy because after 2 years that we don't participate as Italian,
due to COVID, we are very happy to come back with 27 company. It's a big number respect 2019 that was 19, and win the first prize for me is very important, not only for me, for all Italy. Internamente, a província de Inhambane mostrou que não é só boa quando se fala de gente, como também em vender suas potencialidades. Nós o que procuramos fazer com a província de Inhambane foi nos organizarmos em tempo. Os expositores estavam todos entusiasmados e fizeram de tudo para nós podermos merecer este primeiro lugar. O Instituto de Gestão das Participações do Estado, IGEP, mereceu a distinção de melhor instituição pública presente na FACIM. Nós trouxemos as coisas de forma muito clara, que tipo de serviço é que nós prestamos, a questão da utilidade pública esteve lá, e procuramos explicar às pessoas o que significa ter empresas que o Estado é o único acionista e qual é a contribuição dessas empresas para o desenvolvimento do país e para a economia. Foram ainda premiados melhores pequenas e médias empresas com produto manufaturado, províncias revelação informativa, gestora do stand, empresa maior expositora estrangeira e o país que participa pela primeira vez na FACIM. Expositores e visitantes desta edição da FACIM dizem que valeu a pena, porém alguns entendem que o número de expositores poderia ser maior. E caiu o pano da FACIM 2022 e os expositores já começam a fazer o balanço. A ILM, por exemplo, perspectiva melhorar o tráfego por via dos contatos feitos nesta edição. Nós já tivemos em contato com bastantes entidades de turismo, nós queremos apostar no turismo no ano que vem. Estamos a trazer uma aeronave que chega agora o mês que vem para adicionar a nossa capacidade, meter frequências, pôr o avião no norte, também estimular o turismo moçambicano do norte para o sul e não só da capital para fora. E nesse aspecto já temos umas parcerias, outras que definimos planos para as traçar. Já trabalhamos com também empresas de seguros, empresas de combustíveis, etc. Não é só a ILM que faz um balanço positivo. A Sasol foi expor o que ainda está por vir. O PSA, a nova licença que está neste momento em desenvolvimento, também vai produzir petróleo leve, e é o que nós estamos aqui a mostrar, e muitos jovens estão muito interessados em aprender o que é a produção do gás e a produção do petróleo leve. Fazemos um bom balanço da FACIM este ano, podemos ter contato com os nossos parceiros e também podemos ver oportunidades de negócio. É um bocadinho prematuro saber se isso vai nos valer de alguma coisa, mas para uma primeira fase, para o nosso primeiro ano aqui na FACIM. O bom balanço não é apenas de quem foi mostrar, mas também de quem foi ver. Sentimos que temos muitas empresas moçambicanas a trabalhar, não é? Há mais investimentos moçambicanos, sentimos-nos orgulhosos por isso. Eu, como sou agrônomo, eu apreciei mais a parte da veterinária, a parte da agricultura. Como em tudo, havia espaço para uma melhor feira. Só peca por o número de expositores, que podia ser um bocadinho mais, mas pronto, entende, estamos a sair de um contexto da Covid, ainda há um receio por parte dos expositores, mas está de parabéns, está tudo muito bonito, a maior parte das províncias são bem representadas. De segunda-feira até este sábado, a FACIM teve mais de 21 mil visitantes. Empresários destacam que, apesar da disponibilidade da terra para o investimento no agronegócio em Moçambique, a burocracia ainda dificulta o seu acesso. No Fórum de Negócios e Investimentos Moçambique e Portugal, realizado na FACIM, o setor empresarial debateu vários temas com destaque para as oportunidades no agronegócio e indústria. Oportunidades que ainda precisam de algumas melhorias para o seu aproveitamento num país que tem uma área de 36 milhões de hectares de terra arável. Acho que em Moçambique há um enorme potencial para a agricultura, mas acho que faltam algumas bases que são obviamente importantes para que, enfim, este potencial se efetive. Eu diria que começaria talvez por a questão da lei de terras e a questão da reforma de lei de terras.
Aqui em Moçambique eu acho que existe, enfim, ainda alguma confusão sobre como é que funciona a propriedade das terras e eu acho que isso é uma barreira enorme ao desenvolvimento da agricultura aqui no país. Acima de tudo porque, enfim, ainda não existe um quadro legal, que parece que está em discussão há uma série de tempo, que atribui de uma maneira definitiva a terra a alguém. E existe efetivamente, se calhar, 36 milhões de hectares de terra arável em Moçambique, mas a verdade é que essa terra não está disponível. Mas o economista Hipólito Ramela tem entendimento diferente, que são os moçambicanos que produzem pouco, mesmo tendo terra arável, daí que deixou o convite aos que entendem que poderão estimular a produção. É sempre importante perceber que 80% da força de trabalho moçambicana está no setor da agricultura, mas esta 80% da força de trabalho que está na agricultura só produz entre 23% a 25% do PIB. O que é que isso significa? Que a produtividade na agricultura neste país está muito baixa. Ainda que se produza, é preciso olhar a sustentabilidade e oportunidades alinhadas à economia azul. Investir em oportunidades alinhadas à economia azul é também investir numa série de aspectos, não é? Primeiro é que ela permite uma abordagem integrada e autossustentável. A economia azul não é só o mar, não é? São todas iniciativas e intervenções que têm uma relação com outros setores, incluindo a chamada economia verde, a agricultura. O modelo que estamos a priorizar é o modelo de agronegócios inclusivos, em que o agroindustrial investe na agroindústria e depois também dá assistência técnica e mercado aos produtores que estão à sua volta de pequena escala. E também, como dizia, nós também co-investimos. A vantagem da agência dos AMES é que aqui não é um sleeping partner, é um co-investidor. Os intervenientes defendem que o aumento de investimentos no setor do agronegócio no país não só estimularia a produção, como também ajudaria a reduzir o desemprego, cuja taxa é de 17,5%, de acordo com dados oficiais divulgados em 2021. E a Visabeira diz que Moçambique tem grande potencial para receber investimentos no setor da energia, mas precisa facilitar o financiamento às empresas. A multinacional assinou ontem acordos com a Hidroelétrica de Caurabaça, a Eletricidade de Moçambique e a Rede Energética Nacional de Portugal para a construção e manutenção de infraestruturas de transporte de energia. Com investimentos em várias áreas em Moçambique, com destaque para a hotelaria e telecomunicações, a Visabeira diz que o país tem enormes oportunidades também no setor de energia, que, aliás, é uma das áreas que atua nelas, mas há desafios neste setor. O importante é haver condições para que as empresas consigam canalizar investimento para expandir, portanto, as suas redes de transporte, e as redes de transporte não só para o autoconsumo interno de Moçambique, mas também para podermos exportar. Que tipo de condições? Condições a nível de financiamento, apoios, portanto, neste âmbito da energia, portanto, da energia elétrica, de exportação, portanto, essencialmente tem que ser apoios ao investimento para que as empresas operadoras de energia consigam canalizar toda a energia e podê-la transportar para venda ou para o autoconsumo em Moçambique. O mesmo setor de energia precisa de infraestruturas de transporte, o que amplia as oportunidades de investimentos do empresariado. E a Visabeira já se adiantou. Para aumentarmos a capacidade de produção de energia, também precisamos ter linhas de transporte de energia, portanto, capazes e, portanto, com dimensão para toda a energia que Moçambique consegue produzir. E para isso surge também um memorando de entendimento que assinámos com empresas com uma experiência e know-how reconhecidos, como é a HCB, a REN em Portugal e a EDM, aqui em Moçambique, que visa exatamente trabalhar no setor das infraestruturas, na construção, na manutenção de infraestruturas de transporte, mas também manutenção, construção de subestações e também no que toca ao projeto e concessão de parques eólicos e fotovoltaicos. Essas são as grandes oportunidades que Moçambique tem no setor das energias. O administrador da Visabeira falava esta sexta-feira na Feira Internacional de Maputo, FACIM, da qual participa a multinacional portuguesa. Pausa para intervalo no Jornal da Noite. Nós voltamos daqui a pouco, mas antes, para quem nos acompanha pela STV, fique com o câmbio do dia. Até já.
Bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite. Moçambique registrou mais de 73 mil casos de crimes cibernéticos nos primeiros 6 meses deste ano. O Estado foi lesado em cerca de 49 milhões de dólares. A Procuradoria-Geral da República diz que as operadoras de telefonia móvel devem ser obrigadas a partilhar informação. Os dados foram revelados pela Autoridade Reguladora das Comunicações, INCM, no workshop sobre a segurança e resiliência das comunicações em Climane. Só durante o primeiro trimestre de 2022 foram mais de 73 mil situações de fraudes, burlas e crimes cibernéticos que vêm acontecendo, reportados pelos operadores e denunciados aos operadores. Os crimes que acontecem, isso é um reporte da Interpol, estamos a falar só em 2022, primeiro trimestre, cerca de 49 milhões de dólares que foram transacionados de forma fraudulenta. O Procurador-Chefe Provincial da Zambésia diz existir empresas de telefonia móvel que obstruem os trabalhos da Justiça. Eu estava a dizer que devia usar o exemplo do Banco Central, que sanciona os bancos comerciais que violem estas transações, que estejam por detrás do branqueamento de capitais e ao terrorismo. Porque há operadoras na vertente de comunicações que não estão a colaborar com a Justiça. Então, o agente regulador poderá e deve sancionar estas operadoras no sentido de melhorarmos o relacionamento e até para o combate ao crime. Tudo aquilo que for de natureza de comunicações, colaboramos na coleta de evidências digitais, aquilo que compete ao Banco Central, os operadores como que têm o serviço de M-Pesa e Mola M-Cash, eles têm a obrigação de colaborar através do Banco Central ou através do INCM. O workshop envolveu vários setores, desde Justiça, Força de Defesa e Segurança, operadores de telefonia móvel, entre outros. O Hospital Geral da Beira vai começar a funcionar no primeiro semestre de 2023. A promessa é da Secretária de Estado de Sofala, que assegura que as obras já estão a 98% de execução. Depois de falhar a conclusão das obras do Hospital Geral da Beira em maio de 2019, o governo de Sofala está confiante no cumprimento do novo prazo. Ela vai acontecer durante o próximo ano. A nossa expectativa é que tudo termine ainda dentro do primeiro trimestre. Mas podemos dizer do primeiro semestre é a nossa expectativa e nosso desejo que não possamos passar para o segundo semestre sem que essa infraestrutura comece a funcionar. Além da montagem de equipamentos e a formação de quadros em curso, Stella Zeca diz ser necessário garantir a manutenção da infraestrutura. Esta é uma mega infraestrutura e um dos segredos é mesmo a manutenção. É por isso que a equipa já está desde o processo da construção. Vai estar também na montagem do equipamento e durante o tempo que os especialistas aqui estiverem para garantir que depois do funcionamento não tenhamos situações de paralisação ou de má utilização. O engenheiro da obra garante o cumprimento dos prazos. Estamos praticamente no fim. Agora, a obra está dividida em duas partes. Tem a parte de construção civil e tem a parte do equipamento. Quando falo do equipamento hospitalar. Esta parte do equipamento hospitalar está num processo de procurement, não é? Que é para depois dar-se os passos subsequentes e instalação do próprio equipamento. As obras de construção iniciaram em novembro de 2017 e deviam terminar em maio de 2019. Entretanto, devido à falta de dinheiro, foram interrompidas por 2 vezes. A Frelimo já tem novos membros de comitês e primeiros secretários em todos os distritos do país. O partido diz que a sua máquina está afinada para as eleições autárquicas de 2023. Há poucos dias para a realização do 12º Congresso da Frelimo, aquela formação política elegeu em todo o país novos comitês distritais. Em Maputo, o partido diz estar preparado para os próximos pleitos eleitorais. Nós temos esta prontidão, se as eleições autárquicas fossem hoje, nós seríamos vitoriosos. E o que vai acontecer, inclusive, eu sei que a nossa máquina está a ser preparada de tal maneira que aqueles municípios que há 5 anos nós não ganhamos, não é? Nós estamos a trabalhar para recuperar esses municípios.
É esse o espírito, é essa vontade que o partido tem. No distrito de Zavala, em Inhambane, a aposta foi pela continuidade do anterior comitê distrital, mas fala-se de injeção de nova dinâmica na direção daquele partido. Para que os órgãos sejam rejuvenescidos e continuar com muita energia para os desafios que se colocam em frente. Tendo em conta que o nosso distrito tem um município, a primeira batalha que nós vamos ter agora é o recenseamento, vamos monitorar o recenseamento da população para seguir-se de fato as eleições municipais. Depois da eleição dos comitês distritais, segue-se nos próximos dias a eleição de novos membros dos comitês provinciais e os primeiros secretários. A Liga da Juventude da Renamo diz que a falta de emprego em Moçambique coloca os jovens marginalizados e exige soluções para reverter este cenário. A coligação considera ainda que não faz sentido que existam jovens formados, mas sem emprego nas áreas da sua formação. A preocupação soa de todos os lados. O desemprego, que é também uma das inquietações da Liga da Juventude da Renamo. O braço juvenil do maior partido da oposição considera que a situação marginaliza os jovens. E este desemprego é motivado pelo facto de a formação que é dada nas universidades e nas escolas técnicas não estar diretamente ligada às oportunidades que o país detém. Lhe daria um exemplo que é agora na exploração dos hidrocarbonetos. A maioria dos que estão nos processos de exploração dos hidrocarbonetos não são os jovens. São pessoas que vêm, na sua maioria até dos outros países, que ocupam as melhores posições porque supostamente em Moçambique não temos mão de obra qualificada para poder explorar esses recursos. Ivan Mazanga, presidente da Liga Nacional da Juventude da Renamo, diz ser a altura de mudar o fenômeno e aponta soluções. Temos que ligar a formação àquilo que são as oportunidades que o país detém. Porque nós temos, por exemplo, muitos licenciados, jovens licenciados, mas estão aí a vender amendoim. Temos jovens licenciados em direito, por exemplo, mas são caixas de banco. Significa que as oportunidades que estão em Moçambique não correspondem àquilo que é a formação que está a ser dada. Em relação à recente redução da tarifa na ponte Maputo-Catembe, de 160 para 125 meticais, Mazanga diz que a medida continua sem efeito na vida dos cidadãos. As preocupações foram apresentadas na Conferência Provincial da organização este sábado, na cidade de Maputo. O objetivo era eleger novos membros. Na atualidade internacional, saiba que a China está a ameaçar os Estados Unidos com contramedidas caso os americanos não cancelem a venda de armas a Taiwan. A ameaça foi feita na última sexta-feira pelo governo norte-americano. Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira uma ajuda militar a Taiwan no valor de 1,100 milhões de dólares. O pacote visa reforçar o sistema de mísseis e radares da ilha, cuja soberania a China reivindica. O governo dos Estados Unidos aprovou a venda para Taipei de 60 mísseis Harpoon, 100 mísseis táticos Sidewinder e um contrato de manutenção do sistema de radar de Taiwan avaliado em 665 milhões de dólares. Em reação à China, que tem realizado exercícios militares nos arredores da ilha, pediu aos Estados Unidos para que revogue imediatamente as vendas de armas para que não afete ainda mais as relações com os EUA, bem como a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. O anúncio da nova ajuda ocorre num momento de tensão entre Washington e Pequim, acentuada pela recente visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi. Pausa para mais um intervalo no jornal, mas antes saiba como o tempo se vai comportar nas próximas 24 horas. Começamos pela região sul do país. A cidade de Maputo vai registrar uma máxima de 30 graus e mínima de 17. Xai-Xai igualmente 30 graus de máxima e 17 de mínima. E Inhambane 27 graus de máxima e 17 de mínima. Céu pouco nublado ali, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais. Vento de nordeste fraco a moderado, soprando com rajadas.
Na região centro do país, a cidade da Beira vai registrar uma máxima de 27 graus e mínima de 14. Chimoio, 29 graus de máxima e 10 de mínima. Quelimane, 29 graus de máxima e 18 de mínima. E Tete, 33 graus de máxima e 19 de mínima. Céu pouco nublado a limpo, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento de nordeste a sudoeste, fraco a moderado. Na região norte do país, Nampula vai registrar uma máxima de 31 graus e mínima de 17, Lixinga 26 graus de máxima e 8 de mínima, e Pemba, por fim, 28 graus de máxima e 20 de mínima. Céu pouco nublado a limpo, ocorrência de neblinas ou nevoeiros matinais locais, vento de nordeste a leste, fraco a moderado. Até já. Bem-vindo à terceira e última parte do Jornal da Noite. A Black Bulls goleou hoje o Majete de Mucuba por 5 bolas sem resposta. Jesus foi responsável por 3 dos 5 golos marcados. Jesus desceu no inferno de Chumene para anunciar boa nova. Precisou de pisar o treino por 2 minutos para dar o anúncio de um dia cheio de golos. 4 minutos depois, retomou o céu para buscar inspiração. Era um dia de fartura, tudo gravitava à volta dele, até lavou os pés de Vitor para depois servi-lo o banquete. Nada melhor que um agradecimento de Vitor em forma de retribuição. O quarto estava lá, estava cumprida uma das suas missões na terra, transformou a vida dos seus em encanto. A Cadre fez o resto. Vareu o corredor por onde o senhor passou e beijou o poste antes do momento sublime. Tico-Tico diz que é preciso concentração para vencer o jogo de amanhã dos Mambas diante do Malawi e garantir a qualificação ao CHAN 2023. No confronto direto às duas seleções, em 32 jogos, Moçambique venceu 12 contra 9 dos Mambas. Os adeptos dos Mambas estão confiantes na vitória e consequente qualificação da seleção nacional para o CHAN. Ganhar só, não há outra. É vitória, vitória. É o desejo de quem apoia os Mambas em todos os momentos. Para os adeptos, os Mambas estão com o pé na Argélia, onde se irá realizar a fase final do CHAN. Já vencemos 2-0. Eles sabem que o seu calor será determinante para a seleção nacional, por isso estão a comprar os bilhetes. É só entrar, a pressionar, e eu espero que os primeiros 15 minutos estarmos a ganhar por 2 bolas sem resposta. A STV escalou Cinemached e Scala, que são alguns pontos de venda. Estão a adquirir os bilhetes, graças a Deus. Só aqui já vendi 4 blocos. A venda está do grande super bem, muita aderência da parte dos apoiantes Mambas, moçambicanos, né? É massa, vieram é massa, atrás dos bilhetes. Os bilhetes para o jogo entre Moçambique e Malawi custam 100 e 200 meticais. Expectativas em alta sobre o jogo de amanhã diante das seleções de Moçambique e do Malawi. Na província de Nampula, um jovem criou uma equipa de futebol feminino para dar uma ocupação saudável a 25 raparigas. O dia começa assim para estas adolescentes e jovens da periferia da cidade de Nampula. Os exercícios de aquecimento ajudam a preparar o corpo para mais um dia de treinos. São 25 atletas de futebol recreativo que, sob o comando deste jovem, vão aprendendo e aperfeiçoando as técnicas de jogar a bola. Belkice tem 10 anos de idade. É a mais nova do grupo e conta como tudo começou. Começou um dia que vinha acompanhar o meu irmão. Ele vinha fazer educa e Mr. Issa me chamou e disse que estou a te precisar na minha time. Chega amanhã, quarta-feira. Algumas destas atletas descobriram a paixão pelo futebol na escola e foram se empenhando, jogando em equipas de futebol nos bairros. Já cheguei em Beira cerca de 3 vezes
Já cheguei em Nhambane, já cheguei em Maputo. Assim, o que me resta é chegar mais noutros países. Espero jogar numa seleção, apresentar aquilo que eu sei fazer. É meu sonho mesmo. O treinador destas raparigas diz-se feliz porque consegue proporcionar uma ocupação saudável. E vi que era um projeto que poderia tirar muitas mulheres, muitas moças nos pensamentos negativos. É daí onde saiu a paixão de futebol. O grande desejo deste jovem é conseguir patrocinadores para a equipa e condições de deslocação sempre que há jogos fora do bairro. Mas, enquanto isso não acontece, há pequenos frutos que vão chegando. A seguir ao Jornal da Noite, não deixe de acompanhar a análise no Noite Informativa STV Notícias. Recebemos em estúdio o antigo diretor nacional de História, João Chonho, com quem vamos discutir e refletir sobre os significados do pedido de desculpas de António Costa sobre o massacre de Uriam, modelos de implementação das portagens e soluções para acidentes de viação são outros temas. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana. Até a próxima.